Olá para você que acompanha o Edu Pergunta deste sábado. Hoje é 27 de agosto de 2022. Estamos aqui com o Betinho na segunda parte da entrevista. No sábado passado ele falou da sua passagem do título Cruzeiro da Supercopa em 92, também da SAF, dentro dos clubes do futebol brasileiro. Tudo isso você pode acompanhar no programa da semana passada. Hoje a gente vai falar um pouco do Gama, que ele teve uma passagem no ano 2000, teve aquela confusão, né, Betinho, da Copa João Avelange. Mas como é que foi ali a questão do Gama em si? Como é que foi a sua chegada ao futebol de Brasília? Então, Eduardo, na época, o Benazzi, que assumiu, né, a equipe do Gama, eu já tinha trabalhado com ele no São José e no Santo André, em São Paulo, e ele acabou levando eu, o Sérgio Soares, o Silvio, Benê, e teve mais um atleta que agora eu não lembro, nós fomos em 5 aqui de São Paulo, né? Aí chegamos no Gama, né? O Gama já numa situação assim difícil, até por os problemas que aconteceram, né, na João Avelange, entrou através da justiça, e quer queira ou não, isso em alguns momentos, em alguns jogos ali, repercutiu em termos de arbitragem. Não que a arbitragem chegava assim, ó, aqui vocês não vão ganhar, tal, mas tinha aqueles lances meio duvidosos que sempre era para o adversário, nunca era para o Gama, né? Então, nós víamos realmente que tinha alguma coisa direcionada para o Gama não fazer uma boa campanha, né? E, teoricamente, acabar sendo rebaixado, né? Isso, sem dúvida nenhuma, atrapalhou demais, né, aquele período ali dentro do Gama. Deve estar acompanhando a questão, o Gama também que vive uma situação delicada, né? Nos dias atuais, assim. Você tem contato com alguém, assim, do Gama hoje? Ou nessa parte política você nem se mete mais? Ah, não, né? Foi em 2000, né? Então já mais de 20 anos, né? E a gente dentro do futebol, você tá aqui, você tá ali, você vai conhecer novas pessoas, né? Com o pessoal do Gama, hoje realmente eu não te acompanho sim, né? O histórico, né? O Gama até algum tempo atrás conseguiu dar uma melhorada na parte de números, né? Mas agora, recentemente, o Brasiliense está disparado, e surgindo outros, né? O Ceilândia, equipes, né, ali de Brasília que estão ultrapassaram o Gama, né, na verdade. Betinho, antes da gente falar um pouco dos tempos atuais, você como treinador, só conta alguns pontos interessantes que eu vi aqui dentro da sua carreira. Você teve uma passagem pelo Japão, né? E a gente entrevistou várias pessoas aqui no programa sobre o futebol japonês. Como é que foi para você em termos pessoais, não só profissional, essa passagem pelo Japão? Pessoal, foi fantástico, né? Eu fui com a minha esposa, com a minha família, né? Tinha minha filha que tinha 1 ano, depois nasceu meu outro filho, que também, né, eu fiquei 5 anos e meio no Japão. E o que eu aprendi de, assim, da cultura japonesa, o quanto a gente poderia agregar aqui para nós, né? O respeito pelo próximo, a educação, né? O comportamento do dia a dia, né? Na rua, na sociedade. É lógico que, pô, o Japão é um país pequeno, né? Tem as suas muito diferente em relação ao Brasil, que é enorme, né? Eu falo assim, a educação hoje é referência mundial, né? Se todos os países conseguissem dar uma educação como o Japão tem e faz, porque meus filhos estudaram em escola japonesa, então eles chegavam para estudar, sentavam ali na carteira, tem a mesa dele, ele chegava, tá tudo limpo. Quando ele saía dali, ele tinha que deixar tudo limpo, o próximo que fosse sentar ali, encontrar tudo limpo. Então, vocês, desde criança, aprendia que você tem os seus compromissos ali, mas tem que pensar no próximo, né? Então, a questão de higiene, do bem-estar, né, de uma maneira geral, isso, sem dúvida nenhuma, é base da educação. Infelizmente, aqui o Brasil, pelo tamanho que é e as dificuldades que tem, a gente tem essas dificuldades todas. Porque, assim, eu falo assim, o certo e o errado todo mundo sabe, né? Lá no Japão, eles vão para o lado certo.
porque ele sabe que o errado é o caminho que não deve seguir, né? Aqui a gente sempre fala, né, o jeitinho brasileiro, né? Ah, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali. Depois você encerra a carreira e volta para o clube que te revelou, né? O Juventus, que você começa no sub-20. Agora vamos falar um pouco da sua carreira aí dentro da parte do treinador, como é que foi esse período? Então, eu encerro em 2004 a carreira, né, como treinador, como jogador. O Sérgio Soares, hoje está na Portuguesa, nós somos compadres e somos amigos desde os 15 anos de idade, né? Então, o futebol me deu, na verdade, não é nem uma amizade, é um irmão, né, que o futebol me proporcionou. E a gente sempre teve essa ideia de trabalhar, ele como treinador e eu como auxiliar, né? Eu sou um cara mais tranquilo, ele um pouco mais exaltado, né? É... E aí a gente já tinha essa ideia de tipo assim, Felipão e Murtosa, né? Trabalhar juntos por muito tempo. Isso acontece no Santo André em 2004. O Santo André tinha sido campeão da Copa do Brasil. O Sérgio, ele teve um período que ele foi jogador nessa Copa do Brasil, virou auxiliar técnico e terminou ali como treinador da equipe, né? E aí, logo na sequência, eu vou trabalhar com ele no Santo André, uma campanha fantástica que a gente faz, que era a Série B. O Santo André começa com menos 12 pontos, que escalou o jogador errado, e eram 24 times, caíam 6. Então todo mundo fala, o Santo André já foi, né? A gente consegue fazer uma campanha que até a última rodada a gente joga contra o Santa Cruz matematicamente com possibilidade de classificação entre os 8. Primeiro tempo, inclusive, a gente está ganhando o jogo de 1-0 e os outros resultados tudo dando, a gente estava classificando. Mas aí a gente perde o jogo e não consegue a classificação, mas foi um baita de um trabalho. Aí eu fico com o Sérgio até final de 2007. Aí surge uma possibilidade de eu ir para o Palmeiras B, na época, 2008. O Toninho Cecílio era o coordenador, o gerente de futebol. E o Jorginho Cantíforas, que jogou na Portuguesa e no Palmeiras, era o coordenador da base. Aí eu vou ter a minha primeira experiência como treinador. Faço um trabalho lá de 1 ano, um trabalho bom. Aí depois eu saio, vou ser auxiliar no Mirassol, vou para o Juventus em 2010 como treinador, na A3 aqui de São Paulo. A gente consegue classificar para o quadrangular final, mas não consegue o acesso, né? E eu passo pelo Marília, Guaratinguetá. Em 2014 eu vou para Sergipe, para o Confiança. Meu pai é sergipano, e ele sempre, quando eu era atleta, ele falava, pô, vai conhecer o estado que eu nasci, a cidade que eu nasci. Eu falava para ele, pai, um dia eu vou, um dia eu vou. Parei de jogar, passou todos esses anos, em 2014 surge essa possibilidade, né? Eu chego no Confiança, que é Confiança, Sergipe, Itabaiana, são os 3 grandes do estado. Sou campeão, fomos campeões estaduais em 2014. E no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente vai para a Série D, que com o título conquistado, naquele ano você jogava o mesmo ano a Série D. Inclusive, o Everson, que hoje está no Atlético Mineiro, eu trouxe ele para o Confiança, né? Aí nós conseguimos o acesso da D para C. No ano seguinte, nós somos bicampeões estadual. Bate na trave para subir para B contra o Londrina, no mata-mata do Londrina, contra o Londrina, a gente empata 0-0 em casa e perde de 1-0 fora. Nós tivemos a chance do 1-1 também, que poderíamos ter subido naquele ano. Aí eu permaneço em 2016 lá, aí eu saio do Confiança, vou para o Sergipe, tenho assim uma passagem no Itabaiana, sou campeão com o Frei Paulistano, um time pequeno, lá de Sergipe, em 2019. Inclusive, nessa campanha, meu filho é lateral esquerdo, Matheus. Ele já estava no clube, eu chego lá, e a gente consegue esse título estadual.
Aí eu saio do Frei Paulistano, vou para o Lagarto, em 2021, a gente é vice-campeão estadual, e agora, recentemente, eu estava no CSE de Alagoas, de Palmeiras dos Índios, disputando a Série D do Brasileiro, mas não conseguimos a classificação para outra fase. Eu tenho uma dúvida, antes de eu voltar para Sergipe, porque eu fiquei com um fato interessante e curioso, né? Porque o pessoal às vezes não acompanha muito futebol, tudo. Eu estava vendo um pouco da sua questão. Mas tem um jogo, não sei se você participa, se você tá junto. Quando tá na Juventus, aquele jogo em que o grafite salva o Corinthians do rebaixamento. Você lembra desse jogo? Você estava lá, era parte da comissão técnica. Você lembra algum fato interessante, Betinho? Na verdade, esse ano eu estou jogando. Ah, tá Eu jogando? jogo, 2004 eu encerro, estou jogando. Inclusive, antes desse jogo, jogamos contra o Corinthians. O Wellington Paulista, novinho, ele estava como titular, né? Nós fizemos um jogo contra o Corinthians fantástico, estava 2-0 para nós, 2 gols do Wellington Paulista. Aí no início do segundo tempo, o juiz dá um pênalti, expulsa um zagueiro nosso, o Corinthians acaba virando para 3-2, né? E mesmo assim, a gente vai contra o São Paulo nessa última rodada, uma simples vitória, o Juventus permanecia e o Corinthians cairia, né? E aí acontece esse fato do grafite, né? Nesse jogo eu acabo não jogando, eu fico do lado de fora. Mas ali eles fazem, né, o 2-0, 2 gols do grafite, mas a torcida do São Paulo vaiando, que o Corinthians estava ganhando, né, no Pacaembu, torcida vaiando e o torcedor pedindo entrega, entrega, tal. Mas os jogadores de São Paulo não fizeram isso, né, foram profissionais. Mas esse foi o lance, né? A torcida toda pedindo para entregar o jogo para poder fazer o rebaixamento do Corinthians. Mas você não sentiu assim um clima assim que o São Paulo jogou? São Paulo jogou tranquilo, porque também já estava bem no campeonato. Mas assim, o São Paulo jogou tranquilo, não tinha essa questão, né? Você não viu ninguém tentando tirar o pé, essas coisas assim. Não, não, de maneira nenhuma, né? A gente até gostaria que eles tivessem, né, tirado, mas não tiraram, não, e acabaram ganhando. É lógico assim, depois do 2-0, eles já não, né, até pelo resultado, não ficaram aquela coisa, vamos fazer o terceiro, o quarto, não. Mas se defenderam, né, e conseguiram o resultado. Mas na hora que fez 2-1, teve uma pressão ou não? Assim, olha, bola na área, né? Você doido, quem sabe, né? Alguém põe uma para dentro aí, né? A cabeçada, mas Podia não complicar o aconteceu. jogo, né? É interessante, né? Porque você estava lá, você via como é que estava o clima, Isso. né, das duas torcidas, assim. Um fato. Mas no 2-1 aí que os caras passaram a se concentrar mesmo, né? Tipo assim, não, nós não vamos entregar mesmo. Até para depois, né? Não, com certeza isso é muito ruim para o profissional, né? Sim. Um fato interessante que eu vi da sua carreira como treinador é que você começa em São Paulo, passa por algumas equipes do interior, mas depois vai mais para o lado do Nordeste. Você gostou muito do estilo do futebol de lá? Como é que foi o seu trabalho? Assim, como eu chego no Confiança, ninguém me conhecia, né? Até porque em São Paulo eu não tinha conquistado títulos, tinha feito bons trabalhos, mas sem conquistas, né? Então, quando eu chego no Nordeste, ninguém conhecia o Betinho atleta, jogador, mas não treinador, né? Então, a desconfiança natural, mas por ter conseguido um título, um acesso, um bicampeonato, isso mudou e transformou, né, o pensamento sobre o treinador Betinho, né? E aí, consequentemente, as coisas foram acontecendo ali no Nordeste, né? Tive uma passagem rápida pelo Asa, pelo Fluminense de Feira de Santana, e assim, quando você tem essas conquistas, ou a conquista com o Frei Paulistano também, um time pequeno, você conquistar ali, isso reflete e repercute muito, né? E, consequentemente, as coisas foram aparecendo mais para lá, né? Eu até, assim, eu sou aqui de São Paulo, né? E eu até falo, pô, quero estar aqui, é um centro onde o que você faz de positivo, a grandeza ela é muito maior, né? Mas como lá em cima, eu até falo assim,
não é, entre aspas, eu que gosto de ir lá, as pessoas que gostam de mim, né? Então, vamos seguir, né? Vamos seguir. E um título como Frei Paulistano foi assim, quando você chega, você almejava o título ou o trabalho foi acontecendo? É assim, ó, eu estou no Confiança, né? No final do primeiro turno, eu sou mandado embora do Confiança. O Confiança era, é lógico, ele, o Sergipe, né? Mas o Confiança, eu não tinha dúvida que seria um candidato ao título, tá? Pela equipe, eu falo porque eu estava lá, não aconteceu comigo, né? Nós lideramos o primeiro turno quase que todo, perdemos 2 jogos na reta final, perdemos a primeira colocação e eles optaram pela minha saída. E meu filho estava no Frei Paulistano. O campeonato lá estava muito equilibrado. E eu acompanhava, né? Quando eu não tinha jogo, eu acompanhava os jogos do meu filho, né? E eu via que o time tinha qualidade e tal. Eles vão para a última rodada da primeira fase, ganhando eles classificam, perdendo eles eram rebaixados, né? Estava muito equilibrado. Eles conseguem ganhar, o treinador que estava lá, o contrato dele era até a final só da primeira fase, e ele teve um problema e não pôde permanecer. E aí, tanto é, eu sou mandado embora na segunda-feira, esse treinador ele sai, né, do Frei Paulistano, por causa do problema que teve. Na terça-feira, meu filho me liga, pai, o pessoal do Frei Paulistano está perguntando se você viria para cá. Eu falei, vou, porque eu falei, eu ia ficar lá acompanhando a reta final por causa do meu filho, eu ia ficar assistindo os jogos, né? Eu não ia voltar para São Paulo. Eu falei, não, eu vou. Aí ele falou, então tá bom, eles querem conversar com você. Aí conversaram comigo, acertei, na quarta-feira eu me apresento. Aí quando eu me apresento, a imagem deles assim, tipo, pô, o que o Betinho tá fazendo aqui? E era um time com muita dificuldade de alimentação, estrutura. Viajava todo dia para ir treinar, porque o prefeito não deixava treinar no campo, só jogava, não podia treinar. Então tinha que treinar em outras cidades, era bem dificuldade. Aí eu cheguei lá, os caras já meio que se espantaram. Aí meu filho falava, né? E eu acompanhava os jogos, então eu via a qualidade do time e meu filho falava as dificuldades de estrutura, de condição, alimentação. Aí eu consegui melhorar lá um macarrão, uma pizza, uma lasanha. Os caras já se empolgaram, né? E o primeiro jogo era um hexagonal, 5 jogos. 5 jogos de 6 times, os 2 primeiros faziam a final, né? Então era jogo, turno único, fazia a final. Eu falei, com 9 pontos, a chance é grande de estar na final. E o primeiro jogo, domingo contra o Confiança, no campo do Confiança, que é o Batistão, né? Que é o campo do estado. Aí eu falei para os caras, eu conheço todo mundo do outro lado lá, o time é bom pra caramba deles. Vocês sabem porque já jogaram contra, nossos times ganham, né? O Confiança tinha ganho do Frei Paulistano, mas dá para ir lá fazer alguma coisa. Mas se vocês quiserem, se vocês não quiserem também, fica tranquilo. Foi lá para passar vergonha, é melhor nem irmos, né? A gente vai lá, empata o jogo em 2-2, meu filho faz o gol de empate, né? Fizemos um baita de um jogo. Tiramos 2 pontos do possível candidato ao título, né, no campo deles. Aí nós vamos jogar fora de casa de novo. De 5 jogos, nós vamos fazer 3 fora e 2 em casa. Então, mais difícil ainda. A gente vai fora contra um time que não perdeu, era invicto dentro de casa. A gente empata o jogo em 1-1. Aí nós vamos jogar em casa contra Itabaiana, que é a terceira força. Empatamos 0-0, sendo que o goleiro deles foi o melhor homem em campo. Era um jogo que fizemos 3 pontos. Mas nessas 3 rodadas houve muito empates. Quem tinha mais pontos tinha 5 e a gente com 3. Aí nós vamos jogar contra o Lagarto, que é o time que inclusive acabou, entre aspas, me derrubando, né? Eu perdi para eles de 4-1. O único time invicto na competição, no campo deles. Aí nós vamos lá, ganhamos de 2-1 de virada. Eliminamos eles, né? Fomos a 6 pontos e aí nessa rodada jogou Confiança e Sergipe, que é o clássico. O Confiança ganhou, eliminou o Sergipe. Nós fomos para a última rodada com uma vitória simples, faríamos 9 pontos.
Quando a gente faz 6, o líder tem 7. Não, o líder tem 8 pontos. Então, estava tudo ali embolado. A gente vai contra o Sergipe, aí no nosso campo, ganhamos de 1-0, fomos para a final. O Confiança, ele poderia perder de 1 gol de diferença para o Itabaiana. Primeiro tempo, 1-0 para o Confiança. No segundo tempo, o Itabaiana vira para 3-1 e vai para a final. Aí a final fica Itabaiana e Frei Paulistano. Aí nesse primeiro jogo aí, o primeiro tempo nosso, com 10 minutos, eu falei assim, não tem parada técnica, que a gente errou tudo, errava tudo. Ia dominar a bola, perdia. Ia fazer um passe, perdia. Com 15 minutos, 20 minutos, tomamos 1-0. Eu falei, nossa senhora, vai acabar. Fizemos um primeiro tempo totalmente horrível, ruim. Aí eu, até depois pensando, né? Foi a primeira oportunidade assim que eles tiveram de estar numa final. Então eles sentiram o peso, era um time grande do outro lado, tinha torcida, né? Mas aí o homem é tão bom lá de cima que no final do primeiro tempo, meu filho bate um escanteio lá, o centroavante vem, empata o jogo, sem merecer, mas o homem lá em cima. Aí no intervalo eu falo para eles assim, pessoal, vamos dar o título já para eles, porque esse time não é o time que mereceu estar aqui. Vocês jogaram com medo, assim, foram ali, vocês entraram em campo por entrar. Não foi uma decisão. Vamos falar para eles que a gente entrega lá para a gente não passar mais vergonha, pode ser? Ou, se vocês quiserem voltar a ser o time que jogou para estar aqui, eu volto com vocês. Aí, primeiro eles arregalaram o olho, né? Eles se assustaram com aquilo que eu falei, né? Aí voltamos para o segundo tempo, fizemos 2-1, ganhamos o jogo no campo deles. E aí o segundo jogo da final, não podia ser no nosso campo, porque era pequeno, nós jogamos no Batistão, né? No campo lá em Aracaju. Daí eu passei a semana toda falando, se entrar em campo como entrou da outra vez, o Itabaiana é campeão. Foi a semana toda assim. Itabaiana tinha ganho, né, conseguiu ir para a semifinal, para a final, porque reverteu contra o Confiança. E, o Batistão, eles adoram, já foram campeões no Batistão, que não sei o quê. Chegou no dia do jogo, deu dó do Itabaiana, porque nosso time jogou muito. Fizemos 2-0 assim, atropelamos. No final do primeiro tempo, eles fazem 2-1. Voltamos para o segundo tempo, atropelamos, fizemos 3, podia ter sido 5-6 na final. Foi 3-1. E aí outra coisa, né? Pós o jogo, a conquista com o time que foi, mas a sensação de estar trabalhando com meu filho e ter conquistado, isso eu falo assim, o homem lá em cima é tão bom que me proporcionou sair do melhor time, ir para uma equipe com poucas condições e fazer com que a gente conquistasse aquele título, né? E eu relutei muito em trabalhar com meu filho, pensando no que os outros falam, só joga porque é meu filho, mas não é. Ele tem muita qualidade, né? Mas aí o homem nos deu esse presente, essa dádiva, porque são poucos, né, que conseguem ter a oportunidade de trabalhar, somente dentro do futebol, né, com o filho e principalmente conquistar. Betinho, eu vou agradecer muito esse tempo que você teve aqui com a gente do Pergunta. Gostei muito da sua história, principalmente essa aí da relação pai e filho, né? Vou fazer duas perguntas rápidas. Primeiro, como é que você vê essa relação pai e filho? E quais são o futuro, aliás, para o Betinho dentro do futebol? Assim, do pai e filho é fantástico, né? Porque, como eu falei, a situação do meu pai, que queria que eu fosse conhecê-lo, conhecer a cidade onde ele morava, né? Que é São Francisco, lá em Sergipe. E com a minha conquista no Confiança, eu tive a oportunidade, porque meu pai foi lá, viu uma conquista, e eu tive o prazer de ir com ele na cidade onde ele nasceu, né? Então, eu vi nele o orgulho que ele teve de ter vivenciado aquele momento comigo, né? E aí, dentro do futebol, dentro do trabalho, eu com meu filho, né? Então, são coisas que só quem vive para poder ter esse sentimento e lembrança, né? Lembrança muito positiva, muito saborosa, né? Você
poder estar em família e vivenciar momentos felizes como esse, né? Desculpa, a outra pergunta? O futuro agora, o que o Betinho planeja? Principalmente porque agora a gente está praticamente no mês de setembro, né? Esse ano o calendário é curto por causa da Copa, né? O que o Betinho planeja? Pensa em trabalhar em 2022 ou já está pensando em 23? Não, na verdade, eu assim tenho uma situação praticamente, eu acho que está certa, com o Central de Caruaru para fazer uma segunda divisão lá de Pernambuco. O Central é uma camisa forte, né, no estado. Está num momento ruim, como você citou o Gama, né, e outros clubes assim também. Então, eu estou indo para lá com o objetivo de buscar um acesso, um mercado novo também em termos de estado, né, Pernambuco, e tentar, com esse acesso, né, poder mostrar o meu trabalho nesse estado, onde tem esporte, náutico, Santa Cruz, né, uma visibilidade maior ali também, ampliar um pouco mais essas possibilidades. Então, eu penso nisso, de ainda ter a condição de fazer um bom trabalho, para que 2023, né, a coisa se abra ainda mais. Tá certo. Agradecendo aí o Betinho, que passou esses 2 sábados com a gente, sábado passado, sábado hoje, dia 27 de agosto, contando um pouco da sua história, um pouco da sua experiência no futebol. O Edu Pergunta fica por aqui. Betinho, suas considerações finais e muito obrigado pela sua atenção com a gente. Né, Edu, eu que agradeço aí o convite, né? Eu falo assim, sempre é bom estar falando de futebol, relembrando as histórias, né? E na grande maioria, graças a Deus, são histórias boas. E assim, sempre a cada entrevista, né? Conhecer pessoas como estou te conhecendo agora, isso é sensacional. Sou muito grato a Deus e principalmente por me proporcionar, né? Esses tipos de oportunidade. Grande abraço, te desejo muito sucesso também. Igualmente, Betinho, tenha uma excelente semana. Todos uma excelente semana. Nos vemos no próximo sábado aqui dentro do Edu Pergunta. Até mais.